Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Dando sequência aí ao nosso estudo do Novo Testamento, no nosso aqui Falando de Bíblia. Então, nós estamos entrando no Novo Testamento pela porta do Evangelho de Lucas. Lucas, então, é um evangelho com 24 capítulos, dividido em 7 partes. Vamos ver. A primeira parte, nascimento e vida oculta, de Jesus e João Batista. Segunda parte, preparação do ministério de Jesus. Terceira parte, ministério de Jesus lá na Galileia, na periferia, fora do centro. Quarta parte, a subida de Jesus para Jerusalém. A ida de Jesus, saindo da Galileia, saindo da periferia e indo para o centro, em Jerusalém. Quinta parte, o ministério em Jerusalém. Sexta, paixão e morte de Jesus. E a última, a sua ressurreição e mensagem. Então, nós podemos dividir o Evangelho de Lucas nessas partes. E vamos estudar uma por uma. Então vamos começar. Primeira parte é o prólogo. Esse é muito legal. Abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente, desde as origens, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Ótimo. Então, o Evangelho de Lucas começa assim. Vamos ver, é um tratado de catequese. Eu gosto de dizer que Lucas foi um baita catequista. Ele diz que muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós. Ou seja, tinha vários evangelhos, entre aspas, vários escritos contando as histórias de Jesus. Tanto assim que além desses 4 evangelhos aqui da Bíblia, tem vários outros evangelhos que a gente chama de evangelhos apócrifos, porque não estão na lista. Esses são os canônicos, porque estão no cânon, na lista, esses 4. Os apócrifos, que são outros escritos daquele tempo, ou alguns depois daquele tempo e tal, mas sempre tentando narrar as coisas que aconteceram. Então Lucas diz que muitos tentaram escrever, mas aquilo estava uma bagunça, cada um falava uma coisa diferente, algumas coisas contraditórias. Então ele diz que muitos tentaram escrever as histórias dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que foram testemunhas oculares. Então, os discípulos, os primeiros ali, os apóstolos, que foram testemunhas oculares, que viveram com Jesus, contavam aquilo na tradição oral e muita gente estava tentando escrever, mas estava muito bagunçado. Então, o que Lucas faz? Diante disso, no versículo 3, eu decidi redigir um relato organizado, ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde a origem. Então Lucas fala, bom, eu peguei essa confusão toda do nego que está escrevendo e contando e tal, e resolvi organizar, fazer um relato ordenado dos fatos, pregações, palavras da vida de Jesus. Muito bem. E ele faz isso e diz, para que conheças a solidez dos ensinamentos. Então, eu vou fazer isso bem organizadinho para vocês verem o tanto que isso é importante, o tanto que isso é sólido. Tá bom. E para quem que ele faz esse relato? Ele diz aqui, resolvi redigir para ti, ó caríssimo Teófilo. Bom, aí eu sempre brinco com as pessoas, tá legal. Então, por que a gente quase não lê a Bíblia? Por que você nunca leu o Evangelho de Lucas? Bom, a gente não lê carta dos outros, né? A gente aprendeu lá na casa da gente, a minha avó, a minha mãe e tal, me educaram, que a gente nunca lê uma carta dos outros. Como o Evangelho é uma carta dirigida a Teófilo,
então não vou ler, porque não é para mim. Ah, para aí, né? O Teófilo não é o açougueiro ali da esquina, o Teófilo. Não. Teófilo é Teo, Deus, Filos, amigo. Teófilo, amigos de Deus. Para quem que Lucas escreveu? Para você que está me ouvindo, para mim, para todos nós, para todos que querem ser amigos de Deus. É por isso que nós estamos entrando no Novo Testamento pela porta do Evangelho de Lucas, porque é um evangelho, uma boa nova, uma notícia, uma carta que ele escreve para nós, com o nosso endereço. É para que a gente também conheça com solidez os ensinamentos de Jesus. Pergunta: o que quer dizer o nome Teófilo? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é